Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Giro da Transparência, podcast que mergulha nos bastidores das organizações premiadas com o troféu Transparência e fala, claro, sobre o próprio troféu, reconhecendo empresas na nova era de responsabilidades. A gente vai falar um pouquinho sobre o segredo por trás dessas corporações que se destacam na arte da transparência, apresentar também as principais informações sobre a bandeira da transparência ao mercado. Eu sou o Sandro Badaró, jornalista, e vou ser o seu anfitrião nesse passeio a cada episódio por estratégias, desafios, inovações que tornam essas organizações dignas desse reconhecimento. Entrevistando líderes visionários que trilham esse caminho na busca pela clareza e responsabilidade nos negócios, mas hoje também quero falar um pouquinho mais sobre os bastidores do troféu Transparência, por isso tenho o prazer de conversar com Boli Rosares, CEO da ANEFAC. Boli, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Olá, Sandro, um prazer enorme estar com vocês e participar desse momento tão especial que é pra gente. Boli, a gente fala muito, e quando recebe cada uma das empresas, da importância do troféu Transparência. E qual a importância do troféu nesse momento, numa nova era de responsabilidades, como é o mote? Eu acho que é um ano especial. Eu digo toda vez que acontece o Troféu Transparência, eu tenho orgulho de estar já na frente da organização desse troféu nos últimos 5 anos. E antes também já frequentava como diretor, como associado da ANEFAC. É um orgulho muito grande, né? Ter uma premiação de 27 anos, reconhecendo as empresas que mais se preocupam com as suas demonstrações financeiras. Eu acho que olhar desde a sua criação, feita, né, pelo um aluno e um diretor nosso, Álvaro Ricardinho, que era aluno, teoricamente, da FEA USP, fazendo o seu mestrado e doutorado, num momento descontraído, falou: gente, a gente premia tantas coisas no Brasil, por que não premiar empresas transparentes? Nessa iniciativa de tom de brincadeira, junto com o professor Eliseu, com o professor Ari, criaram, né, esse prêmio que hoje a gente tem muito orgulho de carregar, o Troféu Transparência. Eu acho que as mudanças, ano atrás ano, foram mudando, imaginando a primeira ADF, imagina, há 27 anos atrás, e hoje uma ADF que diria, né, num primeiro momento, talvez há 27 anos atrás, eram 3, 4 folhas, e hoje são 300 ou 400 páginas. Eu acho que tudo isso é a complexidade, né, as dificuldades que o mercado trouxe. E aí eu acho que a gente trazer nesse termo hoje da nova era da responsabilidade é olhar principalmente a sociedade. Eu acho que a sociedade cada vez mais entende de que é transparência, cada vez mais busca consumir produtos e serviços de empresas transparentes. Então, eu acho que a ANEFAC foi extremamente feliz em escolher esse slogan este ano. Tenho certeza que quem está nos vendo, seja empresa ou seja, de novo, indivíduo, como pessoa e com alguém da sociedade, quer cada vez mais conhecer essas empresas que têm preocupações de demonstrar os seus números financeiros, todos eles dentro de uma harmonia, tendo os respaldos das áreas jurídicas, das áreas tributárias, do conselho de administração, ter muita harmonia, diria, nas peças do relato integrado e de tudo aquilo que ele se manifesta perante a sociedade. Então eu vejo que hoje uma demonstração financeira, ela tem esse calor, essa harmonia, que envolve não só as empresas ganhadoras, e sim cada vez mais a nós, como pessoas comuns, diria, que queremos cada vez mais empresas mais transparentes. Então eu fico muito feliz, Sandro, de dar esse start, diria, num momento enorme de transformação do mundo. E gradativamente vocês vão estar acompanhando a ANEFAC e vão ver alguns ajustes e algumas novas iniciativas que a gente vai estar criando a partir do ano que vem. Você falou de mudança a cada ano. Há 27 anos não era igual o que está acontecendo agora. Desde que você passou a comandar o Troféu Transparência, também mudou muito. Como é que foi a edição desse ano, especificamente? Eu acho que cada edição é um grande desafio, né? Mas só para vocês terem uma ideia, a gente tem um time também extremamente curto para poder organizar e ter, né? Este ano a gente premiou 30 empresas em 3 grandes categorias. E a gente tem um período muito curto para poder fazer essa análise, para poder fazer essas avaliações. A gente tem uma estrutura
obviamente, muito bem preparada, que são os diretores que já estão na ANEFAC, os comitês, então a gente tem uma governança extremamente forte, fortalecida com princípios que diria que não acontecem só num determinado período do ano, e sim são cíclicos. A gente já está fazendo e já está organizando a premiação do ano que vem, de 2024, olhando as DEFs de 23. Então temos um comitê que nos ajuda a avaliar em cima disso, temos um time que nos ajuda a captar e trazer as DFs para o mercado. Criamos o portal da transparência e um repositório para as empresas colocarem as suas DFs também lá, e criamos diversos robôs para poder buscar jornais de circulação onde as empresas também fazem a publicação. De lá em diante, a gente tem uma equipe extremamente enxuta, diria, com termos de responsabilidade muito bem estabelecidos, porque já começamos a tratar critérios de análise de eliminação das empresas que não vão atingindo os requisitos devidos. Isso entra num funil, que esse funil, dentro desses 27 anos, ele tem sido aprimorado, com práticas novas, com gestões novas, com preocupações novas, e o nosso papel é ir organizando esse funil, definindo datas, pessoas que participam. A gente tem mais de 50 pessoas que este ano participaram na análise dessas DFs, divididas em comitês. Então, a harmonia que a gente tem de que cada comitê vai avaliando, analisando, trazendo no funil. Então, poucas pessoas que estão debaixo do meu time, diria, que vão fazendo esse funil e mandando, administrando muito bem o tempo que a gente tem, porque a gente tem um período de 2 meses para poder fazer esse tipo de coisa, até a gente divulgar. E quando a gente divulga, nasce um grande desafio, de novo, que também é agendar a visita a essas empresas, visitar essas empresas e entregar o primeiro certificado que a gente leva para as empresas ganhadoras. Então, diria, em um período de 1 mês, a gente visita 30 empresas. Então, toda a agenda que a gente tem no sentido de organização, ela requer um espírito muito colaborativo e, obviamente, né, dentro de uma transparência também muito forte para as empresas e para a sociedade. E cada vez mais a gente está querendo gerar informações para a sociedade e para as empresas de como foi a análise dela. É um compromisso que gradativamente a gente está evoluindo também isso dentro do Troféu Transparência. É o momento de receber o troféu, é quando você recebe ali a grande premiação por um ano inteiro de trabalho ou uma vida inteira corporativa de trabalho. Mas é importante você, ao longo de todo o tempo e de diversas maneiras, promovendo essa bandeira da transparência. Como a ANEFAC trabalha isso também, além do Troféu Transparência? Você falou uma coisa extremamente importante, Sandro. O trabalho de uma DF, ela é realizada, na verdade, diria, não nem 1 ano, talvez anos de preparação para poder cada vez ter mais uma gestão, ter os seus processos muito mais definidos. Então, existem empresas que estão trabalhando há anos numa preparação, diria, para poder ter uma DF. Uma DF é um resumo de uma orquestra que ela tem que ser extremamente alinhada com toda a organização, com toda a empresa. Então, nós, em cima dessa iniciativa, a gente criou já uma iniciativa que é muito importante, que chama a Bandeira da Transparência. A gente premiou 25 anos, diria, ou 24 anos, reconhecendo somente numa noite de glamour, que era a cerimônia do Troféu Transparência, recebendo as ganhadoras. Há 3 anos atrás, então, criamos uma iniciativa que nos ajude a divulgar e a posicionar as empresas, levando também um comunicado de treinamento e orientação para aquelas que não ganharam, num período que a gente fala de 1 ano inteiro. Então, de agosto a julho do ano que vem, a gente vai estar falando com uma agenda intensa de diversas formas, com conteúdos, cursos, treinamentos. O que é a bandeira da transparência? Uma maneira de fomentar cada vez mais instituições e empresas a serem transparentes. E, para isso, a gente também teve que se fortalecer. A ANEFAC era do FAC, Finanças, Administração e Contabilidade. A gente criou outras áreas além do FAC, Finanças, Administração e Contabilidade. Hoje temos área tributária, temos capital humano, temos governança, temos tecnologia, temos empreendedorismo, temos jurídico. Então, diríamos, criamos diversos outros comitês, diretorias, com headers específicos em cima disso, para ter uma abrangência muito maior, de trazer, teoricamente, conteúdo cada vez mais especializado, focado nesses departamentos,
e criando uma sintonia na integração desses processos. E a gente criou aí muitas coisas que a gente chama de Fórum Tech. Os nossos Fórum Techs, eles são de técnicos, não de tecnologia. O Fórum Techs que a gente pega um assunto, por exemplo, podemos falar de governança. Quando a gente fala de governança, tem um grande envolvimento também de tecnologia, tem um papel imprescindível, talvez, da área tributária e assim por diante. Então, a gente começou a falar de assuntos para poder ter mais bagagem profissional e conteúdo para as empresas. É uma maneira da gente fortalecer e vimos que isso já trouxe resultado a algumas empresas. Muitas empresas nos agradecem para poder provocar essa sinergia das discussões e das pautas que a gente traz para o mercado. E esse ponto que eu queria chegar, você falou, né? Tem a visita às empresas ganhadoras, tem os fóruns, tem um contato ali diário da ANEFAC com empresas que receberam o troféu, empresas que estão buscando uma forma de tentar chegar ao Oscar da contabilidade. Tem alguns exemplos que você lembra de empresas que foram que hoje se agradecem por toda a ajuda que tiveram nesse caminho? É muito lindo a gente ver essa evolução, né? E aí eu queria que você pensasse sempre com 2 fatores. Primeiro tem esse lado teoricamente corporativo. Eu acho que é realmente um orgulho de a gente ter no Brasil e a gente pode olhar o mundo, gente. Olhar o mundo e a gente não tem uma premiação desse tamanho, né, nas dimensões que a gente premia, um prêmio nacional, diria, reconhecer as empresas transparentes. E isso é um fruto, de novo, de várias ações. A gente tem hoje dentro da ANEFAC por volta de 100 diretores, 105 diretores. Esses 105 diretores nos ajudam a construir diversos pilares para poder formar no sentido de aculturamento e de conhecimento. De cases, eu vou contar, né, com todo o respeito a todas as empresas ganhadoras, mas eu vou contar alguns fatos que foram muito importantes. Há 5 anos atrás, a gente lançou o Meeting Day da Transparência. O Meeting Day tinha como intuito de reunir as empresas ganhadoras do Troféu Transparência para terem um dia para contar para o mercado, para a sociedade, o que é que elas fizeram para ser vencedoras ou ganhadoras do Troféu Transparência. E uma empresa, essa empresa chama Renner, o seu executivo Alexandre estava aqui e ele não se conformava por ele sempre preocupados com gestão, sempre preocupados com práticas, né, de boas práticas, teoricamente, de demonstrações financeiras, de ganhar o Troféu Transparência. Ele falou assim, gente, como é que eu faço para ganhar o Troféu Transparência? O que eu tenho que fazer? E a gente falou, participa do Meeting Day. E ele veio de Porto Alegre para São Paulo para poder assistir as pessoas debaterem. 1 ano depois disso, ele conseguiu ganhar o Troféu Transparência. Depoimento dele, eu vou usar as palavras dele. Nesse dia, não é que ele aprendeu tudo, nesse dia ele identificou alguns pontos que fez ele se relacionar depois com as empresas ganhadoras, marcar visitas e trocar experiências. E aí ele foi aprimorando os seus processos e, consecutivamente, ele tem ganho. Outro exemplo que eu diria, que foi também de uma maneira, dentro de um Meeting Day, foi a Neoenergia. A executiva era a Luciana. A Luciana, a gente estava no Rio de Janeiro, falando um pouco sobre robotização das DFs. Como que eu posso melhorar a minha DF? E um ganhador tinha X robôs, né, ajudando na análise de uma DF. E ela não tinha um robô. E ela falou, isso é braçal. E ela começou a mergulhar um pouco nesse sentido para poder aprimorar. E ela, 1 ano depois, de novo, ela acabou sendo ganhadora. Assim como eu citei o exemplo da Renner, da Neoenergia, posso falar da Fleury também, que ganhou e depois foi aprimorando isso, e até hoje ela é ganhadora, destaque deste ano também. E também teve algumas que ganharam há muito tempo atrás, mas não conseguiam ganhar. E a gente conseguiu fazer com eles, há 2 anos atrás, se eu não me engano, ou há 3 anos atrás, um curso em company. Pegamos os assuntos específicos, preocupações, a empresa mudou, cresceu, teve novos desafios e a gente direcionou alguns treinamentos, formatando com as academias que nos ajudam a ter o Troféu Transparência e fizemos um treinamento extremamente direcionado às necessidades deles. Então, acho que são mecanismos que eu gostaria que vocês entendessem e estamos à disposição para poder estar contribuindo com vocês para serem ganhadoras ou não e cada vez mais melhorarem nas suas demonstrações financeiras. Você falou, né, há 27 anos tinham ali algumas áreas, alguns objetivos, novas áreas apareceram, foram incorporadas e hoje, quando você fala de transparência, você está falando não só da demonstração financeira, mas tem um objetivo, uma busca da ANEFAC por auxiliar também na gestão como um todo das organizações, né?
Sim, a gente, pessoal, Troféu Transparência é uma iniciativa que está dentro da bandeira da transparência. E temos outras iniciativas, o que você falou, nós estamos preocupados cada vez ter práticas, né, boas de gestão, no sentido mais amplo. A gente atua em todas as áreas e temos as parcerias, não concorremos com nenhuma instituição, então o IBEF, que está focado em finanças, é parceiraço nosso, o CRA, olhando a administração, também é parceiro nosso, olhando os CRCs, que seriam de contabilidade, são parceiros, enfim, todas as instituições ou as academias, elas estão junto com a ANEFAC. A ANEFAC tem a preocupação de cada vez ser a rede que proporciona muito relacionamento, né, de executivos e relacionamento em diversas áreas. Então, somos nós, diria, uma das únicas entidades que somam e complementam todas as outras entidades que tem. E para isso criamos fóruns de discussão, comitês de discussão, focando em cima disso. Então a gente tem, por exemplo, uma ação muito grande que a gente está fazendo com inteligências de mercado. Imagina que a gente tem o Brasil e o mundo é muito grande, né? Como a gente poder levar mais conteúdo direcionado, segmentando. Então, embora a gente tenha uma abrangência, a gente foi necessário criar algumas coisas segmentadas. Então, falamos hoje de agronegócio. Então, temos uma diretoria, um comitê com pessoas focadas no agronegócio, assim como varejo, energia, indústria e serviços. Então, é a maneira de a gente expandir e segmentando. E, por outro lado, não adianta só olhar o Brasil. A ANEFAC está também fora do Brasil. Então, estamos na Colômbia, na Argentina, no México, Estados Unidos e Espanha. E estamos com diversas parcerias, e o ano que vem estamos com uma parceria extremamente forte, representando, diria, a América Latina, a ANEFAC foi escolhida. Né? Então, a nossa aliança com o mercado internacional é trazer também cases em cima disso, para poder fomentar conhecimento e ter cada vez mais gestores e grandes executivos com altíssimo nível de conhecimento, e juntando as academias, de novo, numa questão que a gente chama de praticidade. Academia, mas com uma pegada também muito forte mercadológica. Bom, na prática, para um executivo, para uma executiva, uma empresa que quer buscar a ANEFAC, que ainda não está junto com vocês, como fazer isso? Como é que faz isso na prática? Primeiro assim, gente, venha participar de um evento nosso. Né? Ainda este ano estamos realizando alguns eventos muito importantes no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em Curitiba, São Paulo e alguns virtuais. Assista uma palestra, um congresso, um fórum de discussão da gente. Siga um pouco a DEFAC nas redes sociais, a gente tem diversos mecanismos, né, de divulgação. E venha fazer, né? Convido a vocês a virem fazer parte disso de uma maneira, primeiro, como espectador, assistindo, vendo, e o meu convite principal é para você ser associado vindo para uma diretoria. Venha, escolha uma área de discussão, contribua com essa área de discussão. Tenho certeza que você vai ficar se aperfeiçoando em cima disso e ganhar uma robustez mercadológica muito grande. Isso tenho certeza que a ANEFAC vai proporcionar. Então, sendo associado da ANEFAC, gente, por favor, veja as nossas mídias, veja o nosso site. O nosso site está num pequeno ajuste aí, mas daqui a um mês ele vai estar muito mais fortalecido para atender as demandas de vocês. Mas entre em contato com a ANEFAC e venha ser associado para participar dessa rede de executivos que se preocupam com a formação cada vez melhor dos profissionais. De caminhar para o final, você falou, o Troféu Transparência 2024 já está em planejamento, outras iniciativas, projetos, que vocês têm em mente para incentivar a transparência? A gente tem algumas iniciativas fortalecendo de novo, né, a bandeira da transparência e o Troféu Transparência. Cada vez mais, hoje, esta edição ainda premia empresas de capital aberto. Cada vez mais, de novo, como cidadão, a gente quer mais empresas transparentes. E aí, de novo, outro ponto muito importante. Nós, né, brasileiros, temos que ter muito orgulho de ter essa premiação. Né? Acho que cada vez mais, quando vocês estão consumindo um produto, olhem, na verdade, se esse produto é produzido, ou é gerido, ou é servido por uma empresa transparente. O nosso desafio, Sandro, diria, é talvez premiar e reconhecer empresas privadas de capital aberto, capital fechado, pequenas e médias e grandes empresas.
cada vez mais queremos contribuir em cima disso. Para isso, a gente tem não só se preocupar com o DF, a gente tem que se preocupar com outras. Então, criamos uma certificação de controller. Então, a gente cada vez mais está querendo capacitar pessoas e a categoria de controller é muito valorizada, porque, diria, o grande maestro que vai organizar tudo isso que a gente está falando. Estamos com diversas iniciativas tributárias muito importantes e fortíssimas, não só pela reforma tributária, mas também por tudo aquilo que vai provocar dentro das empresas. Governança corporativa, a gente está fazendo fóruns muito fortes em cima disso. E diria, em breve, vamos estar fazendo o pronunciamento de algumas coisas novas que a gente vai estar trazendo para reconhecer. A gente sabe muito bem que é importante reconhecer as empresas e as pessoas, né? Não se esqueçam que a ANEFAC tem um prêmio chamado Profissional do Ano há 38 anos. E há 5 anos atrás criamos um mérito que reconhece outros profissionais, porque o profissional mérito, hoje reconhecemos, o mês passado a gente fez a cerimônia e reconheceu mais de 20 executivos com cargos novos. Pela primeira vez, um executivo que faz parte, teoricamente, de um comitê, diria de um comitê de conselho, ele foi reconhecido. Pessoas, né, de sustentabilidade, de RI, estão sendo reconhecidas. Então, a ANEFAC é isso. Quer dar conhecimento e quer reconhecer as pessoas que estão fazendo a diferença em si. Olha, uma última pergunta. Como a gente vem acompanhando aqui no podcast, avançamos, o mundo todo está preocupado em ser mais transparente, com governança, sustentabilidade. Mas como é que você vê, no futuro, o papel da ANEFAC e a transparência nas organizações? A gente tem um papel, confesso para vocês, muito difícil. Por isso que quando eu convido você, eu quero que você venha fazer parte da gente para nos ajudar a aprimorar, né? Então, Sandro, imagina a sua responsabilidade. A ANEFAC é uma instituição que está há 55 anos. Uma empresa já sobreviver 50 anos, 20 anos, 10 anos já é difícil. Imagina uma instituição sem fins lucrativos. Então, a gente precisa muito de você, você que está nos assistindo, vir fazer parte de uma diretoria e nos ajudar a identificar os futuros desafios e ajudar a preparar a sociedade e o mercado para superá-los. Precisamos de você que apoie as iniciativas da ANEFAC, né? É importante, né? E quero agradecer aqui todos os patrocinadores, mantenedores das nossas iniciativas e apoiadores das nossas iniciativas. Sem eles, nada do que a gente está idealizando, planejando seria possível. É muito importante ter essa confiança dos nossos patrocinadores e apoiadores. Respondendo agora de uma maneira objetiva, a gente já tem comitês. O ano que vem a gente vai estar lançando uma nova premiação, um novo reconhecimento, num comitê que está trabalhando já há 4 anos. Temos outros comitês que estão, teoricamente, com projetos trabalhando há 2, 3 anos. E assim que a gente vai preparando a ANEFAC para um futuro, né? E para isso, de novo, sem as pessoas não seria possível, né? Então, o meu maior convite, diria, era para você que é executivo de uma empresa, venha fazer parte da ANEFAC, né? Venha se juntar a esse time para poder construir um futuro melhor para toda a sociedade em si. Olha, um prazer te receber aqui. Obrigado pelo bate-papo. Tenho certeza que a gente volta em uma próxima. Sandro, só queria deixar de novo o meu agradecimento a você. Você já esteve com a gente há 4 anos atrás, gravando um podcast, e hoje ao vivo, né? A gente está nesse bate-papo. O podcast gravado só tinha antes a voz, né? Hoje temos a nossa imagem, então quero te agradecer. Agradecer a MZ também, que está nos contribuindo, está nos ajudando com todo esse conteúdo de gravação, e espero rever vocês todos, não o ano que vem, e sim num próximo encontro que a ANEFAC estiver organizando. Obrigado a todos. Obrigado, Boli. É isso, a gente tem mais um episódio, então, do Giro da Transparência nessa era da responsabilidade, sempre convidando você a fazer parte da bandeira da transparência, movimento promovido e pioneiro da ANEFAC. A transparência não tem que ser só uma prática, tem que ser um alicerce que permite aos consumidores e investidores, a toda a sociedade, navegar o mercado com decisões bem fundamentadas. Continua com a gente, então, desvendando como a transparência tem remodelado o panorama empresarial e financeiro. Giro da Transparência de hoje fica por aqui. Segue a ANEFAC nas redes sociais e até a próxima.